essa notícia aí Sim. de uma possível fusão, uma combinação de negócios de 3R e PetroRecôncavo. Conta um pouquinho mais, surgiu, né? A Marra Energy sugeriu essa combinação. Conta para a gente o que isso significa, claro, e como é que você avalia essa possível fusão. Legal. Bom, só uma pequena correção agora para a felicidade dos nossos assinantes, 3R sobe 8,5%, não 3,5%. Imagino que se ficar muito pequenininho o número, dá para a gente confundir, né? Mas, bom, essa é uma transação que a gente vinha esperando, não especificamente esta transação, né? Mas a gente vinha esperando algum movimento de consolidação entre as petroleiras privadas brasileiras e especificamente envolvendo 3R, que está com um valuation muito descontado, né? Assim, até na nossa opinião, desproporcionalmente descontado há muito tempo. Então, essa transação, grosso modo, né, são muitos detalhes, mas para simplificar, o que a Marra está propondo, então a Marra Energy, ela é sócia da 3R em um dos ativos, né? Na parte dos ativos offshore, que são os postos de petróleo marítimos da companhia. São os polos Papa-Terra e o polo Peroá. Então, a Marra Energy, que é sócia da 3R em alguns dos ativos, né? Ela propôs que a 3R fizesse uma proposta para que a PetroRecôncavo comprasse alguns dos ativos da 3R. Tá? Então, o que a Marra está propondo? Né? Que a PetroRecôncavo compre os ativos terrestres da 3R Petróleo. E a 3R Petróleo permanece com os ativos nos quais a Marra é sócia dela. Né? Então, grosso modo, é essa transação. Do ponto de vista estratégico, faz muito sentido, na nossa opinião. Por quê? Né? Primeiro, a 3R, a gente acha que o valor desses ativos em bolsa hoje não estão adequadamente precificados, né? Então, a PetroRecôncavo, mesmo pagando um prêmio substancial sobre o valor de mercado desses ativos para a 3R, ainda está pagando barato, né? Esse é um ponto. Um outro ponto é que a PetroRecôncavo, ela opera exatamente nas mesmas regiões desses ativos que ela, né, compraria da 3R. Então, as sinergias são muito grandes em termos de redução de custos, redução de pessoal, eficiência, né, melhoria de condições comerciais, tanto na ponta vendedora do petróleo quanto na ponta compradora. E acho que um terceiro motivo é que esses ativos da 3R terrestres, eles viriam junto com os ativos de mid e downstream, que são a refinaria da 3R e os ativos que processam e armazenam gás, que é uma infraestrutura que a PetroRecôncavo é muito dependente hoje, ela paga um preço caro para a 3R para fazer o processamento e a venda do gás dela pela infraestrutura da 3R. Então, é uma operação muito ganha-ganha aqui, na nossa opinião. Maravilha, uma avaliação aí extremamente positiva e o mercado também está avaliando como positivo e vocês estão bem atentos aqui, dá para ver, né? Pelo que eu falei ali um pouquinho, você já corrigiu ali para 8,5%, já está subindo mais e o Cadu também já mandou outra atualização aqui, muito bom saber, está todo mundo de olho aqui. Mas vamos lá então, Lari, caso, né, se concretize, né? Essa combinação de negócios aí. Como é que fica a distribuição acionária, né? Porque aí, no caso, pelo que eu entendi, PetroRecôncavo compraria os ativos da 3R, mas aí como é que funcionaria ali a posição acionária? Legal. Bom, o que a Marra está propondo é que a PetroRecôncavo compre esses ativos por meio das próprias ações. Então, a PetroRecôncavo emite novas ações REC-V3 e compra, né, esses ativos da 3R com essas ações emitidas. Então, como a proposta é a seguinte, né? Para cada uma ação da 3R, o acionista da 3R vai receber uma ação da PetroRecôncavo. O que isso significaria, né? Que quem é acionista da 3R hoje passaria a ser acionista da PetroRecôncavo também,
né? E aí, nessa empresa, Nova PetroRecôncavo, de acordo com essa relação de troca 1 para 1, isso significa que a nova companhia teria 50% pertencente aos acionistas originais da PetroRecôncavo e 50% pertencente aos acionistas da 3R, né? Então, essa é a proposta, uma nova companhia focada em ativos onshore, terrestres, em que 50% seria da PetroRecôncavo e 50% seria da 3R. Dessa forma, seria, então, positivo para o acionista? Isso também seria positivo para o acionista ali minoritário, que tem, por exemplo, 3R e PetroRecôncavo, porque aqui a gente está falando das duas. Você pode comentar um pouquinho desse acionista de 3R e o de PetroRecôncavo também? Legal, posso, e inclusive, assim, se é benéfico ou não, depende do valuation pago, né? Isso é uma coisa que o Warren Buffett fala muito, assim, uma aquisição, ela pode ser muito geradora de valor para a empresa que está comprando, né? Ou ela pode ser muito destruidora de valor, desde que pague caro demais, né, no ativo adquirido. Não é o caso. Então, a gente, né, passou amanhã aqui, eu passei amanhã fazendo algumas contas. Então, a ação da PetroRecôncavo hoje está R$ 23,00, a ação da 3R está mais ou menos ali seus R$ 30,00, né? Você fala assim, nossa, mas os acionistas da 3R vão sair no prejuízo. Não, porque eu não estou trocando uma ação da 3R por uma da PetroRecôncavo, né? Além de eu receber uma ação da PetroRecôncavo, eu vou permanecer com aqueles ativos lá marítimos, né? Então, eu preciso somar o valor deles, né? Então, quando a gente faz essa conta, o que a gente vê? A PetroRecôncavo, ao comprar esses ativos por uma ação dela própria, né, está pagando um múltiplo implícito de valor da firma sobre as reservas dos ativos que ela está comprando de $6,40, mais ou menos, né? Isso corresponde a um prêmio de mais ou menos 30% ao múltiplo que a ação da 3R negocia hoje. Então, para o acionista da 3R, é muito bom, porque ele está recebendo um prêmio, né? A ação dele está sendo valorizada a mais, né? Os ativos dela estão sendo valorizados, avaliadas a 30% a mais do valor de mercado atual. Então, para o acionista da 3R, tudo bonitinho, né? Agora, um outro fator é que para a PetroRecôncavo também é muito legal. Porque ela está pagando $6,6 por barril que ela está adquirindo, mas a ação dela própria negocia um valor de mercado de $8 por barril que a PetroRecôncavo tem em reservas, sem contar esses ativos que ela está comprando. Ou seja, ela está emitindo um dinheiro aqui que vale 8 para comprar um negócio que vale 6. Então, para ela, vale muito a pena, ela está gerando valor, né? Ela está comprando um negócio por 6 com uma moeda que vale 8. Então, seria ruim se ela estivesse emitindo uma moeda que vale 8 para comprar um negócio mais caro, né? Que ela está pagando mais caro. Então, não, ela está pagando mais barato. Então, isso corresponde aí, esse múltiplo de 3R corresponde a um desconto, né, de 25% sobre o múltiplo que a própria Recôncavo negocia hoje. E se a gente olhar para o múltiplo que a Prio negocia, né, é um desconto de 50%. Então, na nossa opinião, é super positivo, tanto estratégica quanto financeiramente, para os dois lados, né? Tanto para a Recôncavo quanto para a 3R. Agora, começa a incomodar outros players do setor, né? Porque vai virar essa nova companhia só com os ativos terrestres, né? Vai virar a segunda maior, só atrás da Prio, petroleira privada do Brasil, né? E talvez até da América Latina. Nossa, deu para entender muito bem agora quando você fala de sinergia, né? Quando a gente falou ali de sinergia no início, agora você realmente falando das ações, né? Ali, que é um ganha-ganha, maravilha. Mas aqui, né? Se a gente tiver, porque pelo que eu vi agora de manhã, a PetroRecôncavo não tinha recebido, ela falou que não tinha recebido a proposta ainda. Mas, vamos dizer assim, num cenário que isso não se concretize, o que aconteceria? Continuaria na mesma, né? Ou os investidores ficariam ali um pouco decepcionados, isso poderia prejudicar um pouco o valor da ação? Como é que você enxerga isso? Vamos dizer assim, o futuro para as duas companhias, se caso, né, essa fusão aí não se concretizar? É um ótimo ponto, claro. A gente acha assim, primeiro, né? Foi bom a Maha ter divulgado
que ela fez uma proposta para a 3R fazer uma proposta, para a Recôncavo fazer uma proposta, né? Então, tem alguns passos aí a serem completos, né? Então, qual é a agenda? A Marra quer que, até o final de fevereiro, a 3R entregue uma proposta para a PetroRecôncavo. Daí, até o final de junho, a Recôncavo e a 3R, junto com a Marra, negociam o valuation final da proposta, se vai ser realmente esses múltiplos que eu falei aqui, né, assumindo que vai seguir a proposta da Marra. E terceiro, aí precisa de aprovações da Agência Nacional de Petróleo, do CAD, e aí a Marra espera que essas aprovações aconteçam até o final de setembro. Então, a gente tem um cronograma aí de 9 meses, né, para essa ação se concretizar, para essa transação se concretizar ou não. Vamos supor que no jargão do mercado a gente chama de, se não acontecer, né, o deal abriu, né, o oposto do deal fechar. Então, se esse deal não fechar, né, se ele de fato abrir, é claro que seria ruim, né, mas aí a gente voltaria ao que a gente estava até o fechamento do pregão de ontem, que ainda é uma empresa, que é a 3R, muito barata, né, com bons ativos, que podem, se não interessar a PetroRecôncavo, podem interessar a outros players, né? A gente tem outros players com potencial de consolidadores nesse mercado aqui no Brasil. Não só as petroleiras privadas, como PetroRecôncavo e Prio, né, que tem um balanço ainda mais robusto que o de PetroRecôncavo, mas a gente tem Equinor, BW, a gente tem Shell, aí já partindo para as majors, né, que todas operam na infraestrutura aí, nas reservas de petróleo brasileiras. Então, a gente volta ao estágio inicial, né, que esse é um ativo que ele pode ter muito valor na mão de vários compradores. Mas qual é a minha visão, tá? Pode ser que, o que eu acho mais provável, eu acho que essa transação fecha, mas talvez um valuation um pouquinho menor, né, do que esse. Não suficientemente menor para prejudicar os acionistas de 3R, porque daí eles não aceitariam, né, eles não venderiam os ativos, mas talvez um pouquinho menor, né, para gerar um valor maior ainda, talvez, para a PetroRecôncavo, né, mas não acho que seria muito menor, porque, como eu falei aqui, já gera muito valor para a PetroRecôncavo. Esse é um motivo. O segundo motivo é que, assim, hoje, a PetroRecôncavo está numa situação estratégica muito complicada, estando esses ativos na mão da 3R. Porque, como eu falei, a PetroRecôncavo é uma empresa que ela produz muito gás. Se a gente olhar para a produção da 3R, é 70% óleo, 30% gás. A PetroRecôncavo é quase metade. Então, metade da receita da PetroRecôncavo depende de uma infraestrutura de escoamento que só a 3R tem. Porque se a PetroRecôncavo mandar esse gás para outro player em outra região processar, armazenar e entregar para o comprador, talvez o custo logístico não compense. E o que está acontecendo hoje, né? A 3R comprou esse ativo das mãos da Petrobras, né, incluindo essa estrutura de processamento, e ela precisa rentabilizar esse ativo, né? Então, ela está colocando o preço que ela acha justo, que, na opinião da PetroRecôncavo, é caro demais e está machucando as margens da PetroRecôncavo. Só que o que a PetroRecôncavo vai fazer? Né? É a opção atualmente mais econômica, mais viável, né, economicamente. Então, a gente acha que tem uma chance bem considerável dessa transação sair, né? Agora é uma questão de afinar os detalhes. Essa é a nossa visão hoje. E só emendando aqui, o Cadu mandou uma mensagem dizendo assim que há mais de um ano o Felipe Miranda já vinha alertando a respeito de uma possível fusão aí da 3R e PetroRecôncavo. Então, os assinantes aí da Empíricos também sempre muito de olho, né? Vocês antecipando aí, claro, agora vindo à tona, né? Mas, continuando aqui para a gente terminar o nosso papo, Lari, como é que fica, então, pensando nessa fusão, como é que fica aí as recomendações, né? A gente já tinha a recomendação de 3R, conta um pouquinho mais, fica, né? Como é que continua barata, PetroRecôncavo também, conta um pouquinho mais. Assim, mesmo com essa alta de 8% de hoje, permanece ridiculamente barata, entendeu? Então, assim, mesmo com essa alta, o múltiplo de mercado da 3R atual, nesse momento, eu acabei de atualizar a conta aqui, está $4 por barril.
né? A Prio está $13, a própria Recôncavo está $8. Então, a gente permanece com a recomendação de compra de 3R, né? Na minha opinião aqui, essa ação, se o deal fechar, né, com o valuation proposto, essa ação deveria ir para pelo menos uns R$ 35, tá? Então, essa é a minha opinião. Então, a gente permanece com a recomendação de compra de 3R, tá? Para a PetroRecôncavo, a gente não tem recomendação de compra, apesar da gente achar que esse deal gera muito valor para a PetroRecôncavo, né? Se transforma em outra companhia, uma companhia muito melhor, né? Muito mais saudável, muito mais forte e robusta. Mas a gente prefere ficar do lado de 3R por conta da questão de valuation, né? A gente acaba vendo um upside maior aí. E se, né, o investidor continuar com 3R e esse deal fechar, ele vai receber uma ação da Recôncavo para cada ação da 3R, né? Então, no final das contas, ele vai acabar acionista da PetroRecôncavo também. Então, a gente prefere caminhar dessa forma. Maravilha, obrigada pela participação hoje, Lari. Espero te Eu ver que aqui agradeço. no nosso giro. Valeu.